Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vamos começar ouvindo esta música. Isso aí que vocês estão ouvindo é o hino nacional da Hungria, que há algum tempo atrás comemorou-se o cinquentenário da Revolução Húngara. Nós mal fizemos uma menção aqui, então um pouco tardiamente. Essa homenagem às vítimas da invasão soviética. Aliás, é um dos mais belos internacionais do mundo. Então, feita esta breve e tardia homenagem, vamos aqui ler um recado da minha amiga Graça Salgueiro. Há aqui no Brasil uma verdadeira legião de sábios analistas que enchem os sites, blogs, páginas de jornal e grupos de debates com a ideia de que está havendo uma cisão ou estremecimento das relações entre Lula e Chaves. Aliás, esses mesmos sábios nem escrevem o nome do infeliz direito, putz. E o pior, citam a 3x4 Foro de São Paulo para justificar suas análises, com hipóteses absolutamente contraditórias. Juro que não tenho mais paciência de ler e menos ainda de rebater tais comentários. E o que me enche mais o saco é que tenho recebido zilhões de repasses dessas peças de desinformação, como se quisessem me ensinar aquilo que estudo com afinco e seriedade e ao qual ninguém dá bola. Só acreditam e divulgam o que os estúpidos palpiteiros queridinhos escrevem. Já estou chegando muito próximo do ponto de mandá-los todos tomar no cu, como você tem sugerido, mas não quero perder a linha. Não somos nós que os mandamos tomar no cu, é o movimento gay. A gente está apenas repassando, né, o recado, tá certo? Agora, o fato é o seguinte, é que só existe no Brasil uma única fonte de informação correta e atualizada para saber o que está se passando na América Latina. É o blog da Graça Salgueiro, que se chama notalatina.blogspot.com. O resto é tudo merda, do começo até o fim. E daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou dar uma prova disso que eu estou dizendo. Então, a Graça, vamos dizer, ela passou anos estudando esse negócio do movimento comunista na América Latina. Tá certo? Ela se corresponde com as pessoas, ela vai direto nas fontes, ela faz as perguntas, tá entendendo? E coloca as coisas lá no tempo devido. Né? Às vezes passa meses, aquele negócio reaparece sem citação de fonte, em sites e artigos, né, de sujeitos que então ficam brilhando com a luz alheia. Isso é uma puta de sacanagem. Aliás, eu acho que o problema do Brasil não é esquerdismo, o problema do Brasil é sacanagem mesmo, o problema do Brasil é vigarice. Eu cheguei à conclusão que o povo brasileiro tem a vigarice no sangue, a vigarice e a covardia, tá entendendo? Então, eu só não sinto vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa de ser brasileiro. Eu sou um pobre espermatozoide jogado através do oceano, fui parar aí por engano, tá? Os meus antepassados disseram que para eles eram portugueses, coitado. Disseram para eles, vamos para a América. Eles foram para a América, achavam que aí ia a América, entendeu? Então, não tenho culpa nenhuma desse negócio, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, por isso, eu não posso sentir vergonha. Mas eu acho que é uma pena ser brasileiro. É uma pena, é um sofrimento atroz, é uma sociedade onde tudo dá errado, é uma sociedade que só cultiva o que vai para baixo, tá entendendo? É um negócio, é a sociedade toda baseada na inveja, no ressentimento, nada de positivo, né? E quem tenta fazer alguma coisa positiva é sempre mal visto, o pessoal fala mal, fazem fofoca, puxam tapete. Sempre todos os grandes brasileiros que fizeram coisas grandes, todos foram boicotados a vida inteira. Né? Você pega aí um Villa-Lobos, um Gilberto Freire, um Mário Ferreira dos Santos. Olha, é uma história tão triste, mas tão triste. Quer dizer, é um país onde você não pode ter talento, inteligência, cultura, coragem, porque ajuda aquele bando de filha da puta em volta só para boicotar. É o tempo todo assim. Quer dizer, é uma sociedade que funciona ao contrário. Ela cultiva o mal, a negatividade, o fracasso, entendeu? Então, não é de estranhar que as pessoas competentes tenham só dificuldade e os idiotas medíocres, chamar os caras medíocre, aquele negócio que é médio. Mas como medíocre?
Como é que você pode chamar o Emir Sader de medíocre? Como é que você pode chamar o Gilberto Felisberto de Vasconcelos de medíocre? Né? Ah, meu Deus do céu. Isso aí já passou da mediocridade, isso aí é inferioridade, né? Mas, vejamos aqui, vocês sabem que esse negócio do conflito Lula-Chaves, esse negócio foi inventado aqui pelo governo americano, quer dizer, foi uma estratégia genial concebida, porque aqui também tem um bando de picaretas, né? E sobretudo cercando o governo e dando pareceres técnicos, como esse senhor Kenneth Maxwell, né? O pessoal do CFR, está cheio de gênios iluminados. Ganha uma nota preta, então, para dar palpite errado. Né? O máximo palpiteiro errado, o máximo que eu conheço, foi o tal do Hans Morgenthau. Quer dizer, esse não acertou nunca uma. E ele criou uma escola de pensamento de relações internacionais que manda aqui até hoje. Que acreditava que o sujeito agente do processo político internacional são os Estados, sempre os Estados. Né? Então, uma entidade como o Movimento Comunista Internacional não existe. Só existia, assim, a União Soviética. Quando a gente lê aqui, vamos dizer, a polêmica anticomunista dos anos 50, a gente vê que era toda centrada no fato de que o movimento comunista era um braço da União Soviética. Então, é por isso que eles não entenderam, que a hora que acabou a União Soviética, eles acharam que o movimento comunista ia acabar automaticamente. Falaram, não, o movimento comunista não tem nada a ver com a União Soviética, ele transcende a União Soviética, ele criou a União Soviética e pode sobreviver. Ele já existia mais de 50 anos antes dela, ele a criou e ele sobrevive à morte dela. Agora, como o gênio iluminado diz que só os Estados agem, então não dá para entender o processo. Agora, tem gente que, vamos dizer, que coloca esse Morgenthau nas alturas, como se fosse um gênio. Era uma besta quadrada. Esse é o tal do George Kennan, que o pessoal também acha que era o grande teórico da Guerra Fria que inventou a teoria da contenção. O negócio é conter o comunismo. Bom, se você contém o comunismo, ele progride dentro das suas fronteiras, que é exatamente o que aconteceu. E ele continua podendo enviar agentes, espiões, para fazer medidas ativas de subversão cultural em tudo quanto é lugar. Então esse camarada achou que estava fazendo algo contra o comunismo e o que ele fez foi sentar e não fazer nada, absolutamente nada. Tá certo? E, bom, então, um desses gênios aí, um ou vários, soprou na orelha do George Bush que o Lula era um bom sujeito, o Lula era um democrata, era um amigo dos Estados Unidos e que podia ser jogado contra o Chaves na base do interesse nacional brasileiro. Fala, bom, se você for calcular matematicamente, em termos empresariais, né, existem, de fato, interesses conflitantes entre o Brasil e a Venezuela. Só que quem disse para vocês, e quem disse para esses cabeças de toicinho, que o Lula está identificado com esses interesses nacionais? Ele pode até defender o interesse nacional quando isso não o prejudica, quando isso não prejudica o Foro de São Paulo, quando não prejudica a estratégia da esquerda latino-americana. Quer dizer, quando os interesses coincidem, então ele defende o interesse nacional. Quando não coincide, ele fica do lado da esquerda latino-americana e foda-se o interesse nacional. Ademais, existe sempre aquele negócio. Com a Farc não se brinca. O Lula tem um compromisso assinado com as Farc, o compromisso de se opor a todo mundo que combata as Farc, que ele qualificou todo combate às Farc é chamado de terrorismo de Estado. Tá certo? Ele assinou um papel dizendo isso. Depois disso, ele não pode voltar atrás. Porque tem uma turminha do Partido Socialista lá na Colômbia que apoiou a Farc durante um tempo. Depois voltaram atrás. A Farc matou toda a liderança do partido da mesma noite. Então, vocês já ouviram aquele negócio mineiro. Quem tem cu tem medo. E o Lula, vamos dizer, certamente, ele gosta muito mais da sua própria pessoa, tá certo? Do que dos interesses nacionais. Então, não é uma questão do que o Lula pensa ou deixa de pensar, é o do que ele pode materialmente e do que ele não pode. Então, ele não pode pisar no calo das Farc. Você vê que ele está entregando o país ao banditismo, ao narcotráfico, para não pisar no calo das Farc. Tanto medo das Farc que o homem tem. Então, como é que um analista internacional, um planejador estratégico, não leva isso em conta? Não leva porque é uma besta quadrada, ou então porque foi comprado pelo Hugo Chávez. Né? Então, espera um pouquinho, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? Tudo bom? Tudo bem? Estava falando aí da questão do Hugo Chávez e do Lula, né? Que o Lula defendeu o Congresso contra o Chávez, né? Defendeu nada, depois chegou na Inglaterra e disse, o que ele disse na Inglaterra? Saiu na BBC.
E a Graça Salgueiro está dando lá no Blogspot, no Nota Latina. Ele disse, o Lula é um parceiro, não é um perigo. E aqui tratar o Celso Amorim, dizendo, não, tudo isso são nuvens passageiras, no fundo está tudo bem, você está entendendo? Né? Como diz, depois eles dão uma trepadinha e fica tudo certo, tá entendendo? É essa a mentalidade. É briga de marido e mulher, depois resolve na cama, né? Eu vou fugir um pouquinho do assunto. Aqui, a gente estava falando há 2 semanas da questão do que será que o Papa falou pro Lula para ele tirar o aborto de pauta. Não foi só uma estratégia para depois voltar quando a imagem do Papa no Brasil tiver desvanecido? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. O Lula não foi sincero nisso aí. Tá certo? Ele apenas disse, este não é o momento de discutir aborto. Quer dizer que o Papa foi lá, fez alguma pressão em cima dele, e ele recuou um pouquinho, mas dar um passo para trás para dar 2 para frente, nós sabemos disso. Agora, o fato de conseguir fazer ele dar um passo para trás já é uma grande coisa. O que o pessoal da igreja tinha que fazer, se tivesse vergonha na cara, é aproveitar esse momento, tá entendendo? E aí lançar um fronte anti-abortista pesado. Mas ninguém vai fazer nada, tá entendendo? O Brasil só tem boiola, porra. Outra coisa, Olavo, você conhece o historiador John Lukács? Conheço, muito bom. Então, saiu uma tradução de um livro dele aqui no Brasil, pela Civilização Brasileira, e aí a orelha do livro, né, do editor, faz todo mundo que lê aquilo lá pensar que ele é um militante anti-Bush, como se existem outros. Que é isso? Na verdade, então, ele é um puta conservador? Então, mas fala que ele é crítico do Bush. É lógico que ele é crítico do Bush. Eu acho o Bush em cima do muro, por isso ele é o crítico. Exatamente, ele é o crítico como eu sou um crítico. Eu acho que o cara é meio vendido, tá entendendo? Não sei se é meio vendido, ou se tem um rabo preso, eu não sei, mas eu sei que ele sempre dá um cravo na ferradura. Ele é um tucano, ele é um murista. Tá certo? E é por isso mesmo que ele está se ferrando. Porque o eleitorado conservador aqui é muito exigente. Eles votam no cara e dão um crédito de confiança. Se o sujeito depois mija fora do pinico, tá entendendo? Eles ficam loucos da vida. Como agora já saiu um monte de livro aqui acusando o sujeito abertamente de ser um traidor. Então é nesse sentido que o Lucas critica. O Lucas é um sujeito bastante conservador, é um dos melhores cérebros aqui do movimento conservador aqui. Agora, aí no Brasil eles fazem isso. Não teve aquele livro do Alain Besançon que o tradutor e prefaciador inverteu o sentido do livro completamente? Que aliás, foi o Marquês de Sade, foi o tradutor e prefaciador do livro, e na orelha do livro fazia a mesma coisa, invertia, dizia exatamente o contrário do que estava escrito dentro do livro. Como o brasileiro só lê orelha e título, se tanto, então pronto, é o que vale. Quer dizer, os caras conseguem usar até o John Lucas. Eu estou falando isso é tudo um bando de filha da puta, como nunca houve, rapaz. O Brasil de filha da puta por metro quadrado. Depois que eu procuro, a edição da Civilização Brasileira. Civilização Brasileira? Pô, essa editora já é intrinsecamente picareta. Era a editora mais comunista que tinha. Olha, o fundador, presidente da Civilização Brasileira, Enio Silveira, pouco antes de morrer, ele fazia uns 3 ou 4 meses antes dele morrer, ele disse para mim, e nota que os caras que estão morrendo não está na hora de mentir, ele disse para mim que durante todo o tempo da ditadura militar, a editora dele viveu de dinheiro do governo. Ele disse que assim, quando a situação engrossava, a gente ia lá no Uberi, pedia um dinheirinho e ele soltava. Você tá entendendo? É isso aí, no Brasil tudo picaretagem, pô. Não foi a Civilização Brasileira que o Mir Sader meteu a mão? Não, eu não foi. Não foi. Foi uma fundação. Que aquele outro sujeito da esquerda que eu esqueci. O César Benjamin. César Benjamin disse que eles fizeram lá uma fundação e o Emir Sader se aproveitou da ausência dos colegas que tinham viajado e fez lá um convênio da fundação com a editora dele mesmo, que é a Boitempo. Ah, é verdade, isso mesmo. Pois é. Você vê, são todas pessoas honestíssimas, são os fiscais da moralidade nacional, é o novo sacerdócio, o novo clero. Daqui a pouco as pessoas lá estão lá se confessando e comungando na mão do Emir Sader. Né? Então Olá, só uma última coisa, eu queria fazer uma propaganda aqui do site do Padre Paulo Ricardo, que eu acho que todo mundo que escuta o seu programa vai gostar. Esse site é bom, esse site é bom, eu já vi. Diga aí, dá o endereço. www.padrepaulo.org. Peraí, repete, por favor. www.padrepauloricardo.org. Ponto, moleza, padrepauloricardo.org. Vale a pena, eu já dei uma olhada lá, gostei muito. É isso aí, Olavo, muito obrigado. Obrigado a você, parabéns ao Padre Paulo Ricardo pelo site.
Então vamos Até mais. Continuando aqui, né? Estava falando esse negócio de Lula Chaves, isso aí foi uma ideia idiota que meteram na cabeça do George Bush. E note bem, ele está no fim do segundo mandato, ele está queimado com a opinião pública, ele quer... O que ele quer fazer? Ele quer resolver problemas de longo prazo? Não, problema de longo prazo ele já tem na área lá do Oriente Médio, então ele já está fazendo, e eu acho que está fazendo o melhor que pode lá. Agora, na América Latina não, ele quer mostrar serviço, varrer a poeira para baixo do tapete, né, e sair da presidência deixando a impressão de que ele fez alguma coisa. Então, está fazendo essa maquiagem de jogar o Lula contra o Chaves, na base do negócio do etanol, essa coisa toda, e volta, ele sai, faz essa viagem e volta para casa dizendo, tá vendo, joguei um contra o outro, eu sou espertalhão. Tá. Mas é tudo farsa, ele não jogou ninguém contra ninguém, não aconteceu porra nenhuma. O cara, enquanto o Bush está aí, o Lula se faz de amigo da América e assina lá um acordo do etanol, que aliás é bom, o acordo do etanol é bom para o Brasil, é bom para os Estados Unidos, e para a Venezuela não fede nem cheiro. Tá? A Venezuela não vai deixar de vender petróleo por causa disso. E então o Bush sai cantando vitória de que fez uma grande obra diplomática aí na América Latina. Não fez nada. Né? Agora, veja, o pessoal fica tudo preocupado, né, com Venezuela, né? Mas existem coisas piores acontecendo aí na América Latina e ninguém diz uma palavra. Eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que eu recebi da senhora Maria del Mar Barcala, que é a chefe de gabinete do deputado equatoriano Luiz Fernando Torres. 2 semanas atrás, eu estive em Washington para encontrar esse doutor Luiz Fernando, e ele me contou mais ou menos o que estava acontecendo no Equador e por que ele estava aqui. E eu pedi, então, que ele me mandasse um resuminho do que estava passando. Então, e prometi divulgar isso aí no Brasil. Então, eu vou ler a carta para vocês. Em nome do Dr. Luiz Fernando Torres, expresso sincero agradecimento pela solidariedade e ajuda prestadas pelo senhor à causa republicana e libertária do Dr. Torres. A situação no Equador tende a deteriorar-se, pois a perseguição política movida pelo presidente, o presidente Correia, se aguçou frente aos líderes da oposição e aos proprietários de meios de comunicação, contra os quais o próprio presidente da República está promovendo processos penais por sedição. O recente escândalo sobre a manipulação do pagamento dos juros da dívida externa equatoriana golpeou, de algum modo, tanto o presidente quanto o seu ministro da Economia, Ricardo Patinho, antigo combatente na Nicarágua e fiel seguidor de Chávez e Castro. Comoveu o país o vídeo em que ele aparece reunido com intermediários de vendedores de seguros de título da dívida externa para comprometer-se a assustar o mercado, prestem atenção, comprometer-se a assustar o mercado e provocar ganhos entre 50 e 150 milhões de dólares a fim de fevereiro de 2007. Quer dizer, parênteses, esse filho da puta foi filmado, tá certo? Prometendo manipular o mercado para dar aos amigos deles um ganho de 50 a 150 milhões de dólares. Isto foi filmado e esse deputado Luiz Fernando Torres divulgou o negócio. Daí continua a carta. O doutor Luiz Fernando Torres formalizou a queixa política contra o ministro no dia 7 de março, às 10 horas, com o apoio de 56 outros deputados. Nesse mesmo dia, às 16 horas, ele foi destituído do Congresso com outros 56 legisladores de oposição. Por ter lutado contra as máfias internacionais socialistas beneficiárias da especulação financeira, o Dr. Torres foi despojado do seu cargo de legislador da República e dias depois foi incriminado por delito de sedição por uma fiscal manipulada que chegou a pedir, inclusive, uma ordem de prisão preventiva com o propósito de que o Dr. Torres e outros 23 legisladores de alta importância nacional não pudessem sair do país. Os juízes que estão julgando o caso não se atreveram até agora a tramitar o pedido da fiscal. Em todo caso, não é raro que sejam pressionados para o governo para evitar que o Dr. Torres, junto com a legisladora Glória Galhardo, continue levando à opinião pública todos os escândalos do ministro Patinho. Veja você, a carta
dona Maria del Mar Barcala, ao qual agradeço por ter mandado esse resumo que eu havia pedido. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Torres, me pareceu uma pessoa de uma sinceridade extraordinária, um homem simples, sem presunção nenhuma, que faz uma análise muito objetiva da situação da América Latina. Me pareceu uma pessoa muito digna e correta, tá certo? E este caso aqui é realmente grave. Quer dizer, se esse ministro Ricardo Patinho foi filmado, né, prometendo uma coisa dessa, prometendo manipular o mercado para fazer os cupinchas dele ganhar dinheiro, esse ministro tinha que estar na cadeia. Em vez disso, o que acontece? 56 deputados são caçados. E não se fala nada disso na mídia brasileira. Não sai uma palavra a respeito disso. Quer dizer, parece que o único perigo que existe na América Latina é Hugo Chávez. Se livrou tirado Hugo Chávez, está tudo uma maravilha. Está tudo uma maravilha, nada. Quer dizer, o movimento esquerdista latino-americano é um só, é um movimento unitário, ele tem uma estratégia global, tudo combinado, tudo articulado, e articulado há quase 40 anos. Antes de existir formalmente o Foro de São Paulo, já existia essa unidade estratégica, desde o tempo do Fidel Castro, com a OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana, tá certo? Onde, desses canalhas todos, os que têm idade para isso já estavam lá, e agora continuam no Foro de São Paulo, tá certo? Isso é um bloco, vamos dizer que a diferenciação regional é, na verdade, muito pequena, é uma questão de estilo, tá certo? Então, o Chaves tem esse estilo bufão, né, palhaço, etc. Então, ele chama mais a atenção. Mas tem gente fazendo coisa pior. Quer dizer, você caçar 56 deputados para proteger um ministro, obviamente, corrupto, contra o qual existe uma prova filmada, ora, vá pra merda, o que é isto, porra? Tá certo? Isso é, de certo, a coisa mais grave que tem acontecido na América Latina nos últimos 20 anos. E essas coisas aí que vocês chamam de jornal, que para mim é papel higiênico impresso, né, não dão uma linha. Né? Cadê aí a grande mídia? Cadê o Globo? Cadê o Estadão? Cadê a Folha? O que estão fazendo, porra? Para que serve todos vocês? Não serve para absolutamente nada. Vocês são todos estelionatários. Isso é um estelionato jornalístico. Tá certo? Vocês conseguiram enganar o povo brasileiro durante 16 anos com o negócio do Foro de São Paulo. Daí, como eu comecei a insistir, falei, daí não dá mais para esconder, tá certo? Então, de repente, eles pegam a palavra, a expressão Foro de São Paulo e começam a usar em outros contextos, como se fosse um órgão inócuo, tá certo? E tentando disfarçar, na verdade, a importância que tem esse órgão. Quer dizer, vocês, com esses jornalistas que você tem no Brasil, vocês estão na mão de vigaristas. É uma coisa horrorosa o que está acontecendo. Note bem, mais de 10 anos atrás, eu propus a vários empresários brasileiros a formação de comissões de empresários que, munidos da prova que eu lhes forneceria, na prova abundante, vamos dizer, do viés esquerdista do noticiário, quer dizer, as notícias que não convinham à esquerda eram sistematicamente escondidas, e isso eu já tinha prova acumulada disso 10 anos atrás. Falei, eu entrego para vocês um dossiê, vocês fazem uma comissão de empresários, vocês vão visitar os diretores de jornais e pressioná-los. E como é que é isso? Nós anunciamos no seu jornal, nós gastamos nosso dinheiro, nós confiamos no seu órgão de imprensa para você fazer isso, para você servir esses vagabundos, tá certo? E, inclusive, se isso não funcionasse, tá certo? Utilizar contra estes jornais o Código de Proteção ao Consumidor. Porque se um jornal anuncia cobertura isenta e depois faz isso, é claro que ele está cometendo delito e propaganda enganosa. Tá certo? 10 anos atrás, eu já pensava nisso. Porque 10 anos atrás eu já tinha feito estudos comparativos, tá certo? Suficientes para ter a prova cabal de que a mídia brasileira, em peso, manipulava o noticiário para servir à esquerda. E para favorecer a ascensão do Lula. Agora estão gemendo aí sobre o tacão do Lula. Ah, o Lula quer censurar o nosso jornal. Ah, o Lula não dá dinheiro para nós. O Lula não sei o quê. Fica todo mundo chorando porque eles fizeram o Lula. Tá certo? Inclusive aparece esse profeta retroativo, tipo Arnaldo Jabor. Tá certo? Eu li a coluna do Arnaldo Jabor e disse, não, eu anunciei as coisas com antecedência e ninguém acreditou em mim. Mas não sou com antecedência merda nenhuma. Tá certo? Me mostra o artigo onde você disse que o Lula ia ser um desastre para o Brasil. Eu nunca disse. Tá certo? Todo mundo passou a mão na cabeça do Lula, achou bonito o presidente operário. Quer dizer, essa ideia de presidente operário já é uma fraude. Porque o nego que foi operário 30 anos atrás, tá certo? Você não pode ser chamado de operário. Nada do que nós fomos 30 anos atrás,
tá certo? E deixamos de ser, pode nos qualificar hoje em dia. Quer dizer que se o nego tivesse pertencido, sei lá, a um grupo escoteiro, tá certo? Aos 15 anos de idade. Então, quando ele chega presidente aos 60, o presidente é escoteiro? Ora, que merda! Que palhaçada, só no Brasil? Assim como a Benedita. Governadora favelada. Digo, mas ela foi favelada quando tinha 10 anos, meu Deus do céu. Foi favelada quando tinha 10 anos. Agora, depois que está rica, né? Tem uma bela casa, etc., vira governadora. E a gente ainda tem que estar tratando ela como pobrezinha. Quer dizer, a própria construção do personagem é fraudulenta. Né? Agora, toda a imprensa ocultou a sujeira da esquerda para favorecer a ascensão do Lula. E agora ficam reclamando e se fazendo de democráticos. Tá certo? Então, claro que a gente não quer a opressão da imprensa também. A gente, às vezes, é obrigado a defender esse filho da puta por uma questão de princípio. Não que eles mereçam. O que merecem é uma cuspida no olho, tapa na cara e pé na bunda. Isso as 3 coisas que merecem. Mas às vezes a gente é obrigado a defendê-los. Por quê? Por uma questão de princípio de liberdade de imprensa. Tá certo? Então, o Arnaldo Jabor, é claro que eu como é que se diz? Estou revoltado com esse processo que estão fazendo com o Arnaldo Jabor. Agora, o Arnaldo Jabor, ele, durante anos e anos, ele colaborou com essa farsa. Tá certo? Até recentemente. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de errar, mas quando o sujeito erra, ele tem que apontar o seu próprio erro. Tem que fazer que nem eu estou fazendo. Quer dizer, olha, eu fui da esquerda, eu ajudei esses caras durante 3 anos. É suficiente para eu me arrepender durante 30 ou 40. Porque o que o esquerdista faz de merda num ano, tá certo? A fabricação nacional de papel higiênico pelos próximos 20 não dá para limpar. Tá entendendo? Então, todo cara que colaborou com esses caras por um dia, ele tem que passar o resto da vida tentando limpar o que fez. E é exatamente o que eu estou fazendo. Quando eu falo mal desse pessoal, não estou falando mal dos outros, não. Estou falando mal de mim mesmo. Agora, acontece que depois eu cresci. Eu li livros e eu aprendi. Agora, o pessoal que estava lá da minha idade, que era da minha geração, que eram inclusive meus amigos, José Dirceu, Rui Falcão, etc., não aprenderam nada. Tá certo? Eles leram Lênin naquela época e depois foi baixando o nível do Lênin e baixaram para o Emir Saad. O Emir Saad, né, baixou para o homem do MST. E assim vai. Eles terminam lendo do Pedro Casaldáliga e chorando, ficando comovido. Tá entendendo? Então, em vez de crescer, diminui. O sujeito cresce no tamanho, o cérebro diminui. Né? Então, vamos dizer, todos esses iluminados que ficam aí dando palpite na imprensa brasileira, isso é um bando de idiota. Na melhor das hipóteses, os bons são idiotas. Tá certo? Porque os piores não são nem idiotas, os piores são mentirosos. Tem gente no Brasil que eu mesmo já disse, são agentes de influência. Agente de influência não é um sujeito que é esquerdista. Agente de influência é um sujeito que está ligado a um esquema, vamos dizer, de organismo de inteligência, tá certo? E que atua dentro do país, ou por dinheiro, ou por convicção, ou por burrice, tá certo? Promovendo a desinformação, quer dizer, promovendo a circulação de informações erradas, calculadas para produzir um determinado efeito, calculadas sobretudo para influenciar políticas de governo, tá certo? E tem um monte desses caras, né, na mídia brasileira, tá certo? E considerá-los jornalistas é um assinte, porque isso não é jornalismo. Se você é agente de influência, ele é um profissional da área de inteligência, ele não é um jornalista. Muito bem. Então, viram aqui a situação no Equador, né? Ainda vou escrever sobre isso, mas como acabei de receber isso, achei que tinha obrigação de passar isso para vocês. Agora aqui também alguém me manda, né, uma notícia aqui. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram que não vão libertar prisioneiros políticos, apesar do governo se dispor a soltar guerrilheiros da organização. A decisão do presidente Álvaro Uribe foi muito questionada no país. Na semana passada, o colombiano anunciou a libertação de 200 guerrilheiros das Farc. Mesmo com o impasse, Uribe manterá o gesto unilateral. As Farc taxaram o movimento de falso. Os rebeldes, olha aqui, isso aqui é o site Terra. Quer dizer, em vez de chamar os caras de narcotraficantes, de bandidos, sequestradores, chamam os rebeldes. Não é bonito? Né? Olha só. Os rebeldes afirmam que os presos que o Uribe pretende salvar são desertores ou civis injustamente acusados. Né? Então, está vendo o que dá negociar com essa gente? Dá isto. Quer dizer, quando você topa a exigência deles, eles usam aquilo mesmo para cuspir na sua cara, como estão fazendo com o Uribe. Agora, o movimento internacional organizado contra o Uribe, inclusive representado neste país,
tá certo? Por esses filhos da puta, Kennedy, Al Gore, etc, etc, tá certo? É uma coisa monstruosa, que toda essa gente está comprometida com as Farc. E olha que e não é sem motivo, porque as Farc têm dinheiro aqui eu sei que a Farc tem dinheiro na Bolsa de Mercadoria de Nova York. Tanto tem que é por isso que o ex-presidente, o Philip Grasso, foi lá para trocar beijinho com o presidente da Farc. Uns anos atrás era o Manuel Marulanda Gomes, agora é um outro cara que eu não sei quem é. Ele me escapou o nome agora. Então, a rede de interesse que existe de Farc, Hugo Chávez e esta putada aqui do Congresso americano é um negócio monstruoso. Mas basta você investigar, se arranha um pouquinho a superfície, já aparece as conexões. Agora, o fato é o seguinte, o Uribe, com todos os defeitos que tem, eu acho que o único defeito do Uribe é, às vezes, fazer concessão demais, tá certo? E fazer de conta que não sabe aquilo que ele sabe. Por exemplo, as conexões do PT com as Farc, ele faz de conta que ignora. Né? Quer dizer, quando ele erra para o lado de ser bonzinho com a esquerda. Apesar de todos os defeitos, o fato é o seguinte, é o único presidente da América Latina que tem 80% de popularidade. Tá certo? Quer dizer, é um presidente no qual o seu povo confia. E ele tem autoridade, e a Colômbia é um país soberano, e ele realmente representa a Colômbia. Tá certo? E é por isso que os outros não gostam dele. E vão fazer o diabo para queimar a reputação dele. E pior, o pessoal de mídia vai tudo acreditar e vai tudo repetir. Qualquer merda que se invente contra o cara, todo mundo vai repassar como se fosse verdade absoluta. Muito bem. Então, vamos aqui. Agora, no Brasil, segundo me passa aqui a informação, a Cristina Fontenelle, né, inventaram aqui um movimento que se chama... Como é que é o negócio aqui? É o Brasil para Todos. É um movimento que visa atirar das repartições públicas, etc., todos os símbolos cristãos que haja ali. Se tem um crucifixo, tem que tirar. Tá certo? Então, isso aí, tem representantes de várias religiões. Muçulmano, budista, religião africana, é todo mundo que diz que o Brasil é de todos. É de todos uma pinóia. Em primeiro lugar, que esse negócio de justiça igual para todos, isso é uma invenção cristã. Se você me mostrar um único país, uma única cultura criada por essas outras religiões, onde o cristão seja tratado em pé de igualdade com eles, eu talvez até concordo, mas isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Tá certo? Porque a única civilização que tem ideia de uma justiça superior, vamos dizer, às divisões culturais, raciais, etc., foi a cristã. Quer dizer, a cristã ensinou isso para vocês e ela está praticando. Agora, por que tem que tirar um crucifixo? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que se o juiz for cristão, ele não vai julgar com justiça o sujeito que for budista ou muçulmano, etc. Ele vai julgar com justiça. Quem não vai julgar com justiça é vocês. Porque, por exemplo, nos países muçulmanos, o cristão é um cidadão de segunda classe, ele não tem direito a cargo público, ele não tem direito sequer a pregar a sua religião na rua, tá certo? Se for pego lendo a Bíblia em voz alta, vai pra cana. É esse o direito que tem. E quer saber o que eu acho? Eu acho que, por exemplo, num país de maioria cristã, o muçulmano tem que ter só os direitos que no país de origem dele se dá aos cristãos. Eu acho que tinha que ser olho por olho, dente por dente. Tá certo? O que eles fazem lá, ele tem que fazer aqui exatamente igual. Não precisa cortar a cabeça, nada, mas a formulação jurídica de acesso. Da onde você vem? Eu venho do Irã. Quais são os direitos que o cristão tem lá? Tem essas, então são esses os direitos que você vai ter aqui. Porque senão você transforma todo o aparato jurídico numa arma da guerra assimétrica. E esses filhos das putas sabem explorar isso. E este movimento, o Brasil para Todos, não é nada mais do que uma arma de guerra assimétrica. Agora, vejam quem apoia este movimento. As Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma organização fraudulenta, uma organização vigarista, uma organização que faz estelionato, quer dizer, usando o nome de católico, tá certo, para enganar a população, que elas não são católicas, porra, elas são satanistas, fazem ritos satanistas, e isso é comprovado, saiu na revista delas mesmas, tá certo? Então, esta porcaria, esta merda dessa Católica pelo Direito de Decidir, que essas mulheres já tinham que ser mandadas para fora daí há muito tempo, né? Elas estão aí no movimento Brasil para Todos. Junto com o Grupo Gay da Bahia, bom, que está em toda parte, o Grupo Gay da Bahia, tá certo? Está na Rússia, está na Etiópia, todo lugar só dá o Grupo Gay da Bahia. Tudo o Grupo Gay da Bahia se mete. Ele tem que dar palpite sobre todos os assuntos. Quer dizer, o fato do sujeito ser gay o torna uma espécie de especialista, tá certo, na universalidade. Ele sempre, qualquer movimento de qualquer coisa, está lá o Grupo Gay da Bahia.
E está lá o bispo a puta que eu pariu, bispo Pedro Casaldáliga. Tu não é bispo merda nenhuma, tu é um farsante, Casaldáliga. Tu tá contra a igreja. Quer dizer, você quer tirar os símbolos do teu Senhor e Salvador da parede? Vai tomar no olho do cu, seu filho de uma puta. E te digo isso na tua cara, que tu não vale o que come. Não vale o que come, não, tu não vale o que peida. Tá certo? Outra coisa. Você está sendo muito violento verbalmente. Não. Note bem. Quando esses caras dizem que nós somos homofóbicos, homofobia quer dizer o impulso assassino de matar gays. Quando eles te acusam de homofobia, eles estão acusando de ter ideias que fomentam o homicídio de gays. Ou seja, eles estão te acusando de homicida. É uma coisa gravíssima. Se em troca eu mando o nego tomar no cu, que aliás é exatamente o que ele quer, quem está com a violência verbal sou eu? Eu coisíssima nenhuma. Vocês é que têm uma virulência verbal demoníaca. Tá certo? E sempre assim, vocês só atacam, ferem fundo e depois se fazem de coitadinhas. Tá certo? Mas é uma coisa de um cinismo, de uma maldade, que tem a marca da falsidade demoníaca, tem na sua cara, Pedro Casaldáliga. Né? Então, vamos lá. Então, o que os caras querem é tirar crucifixo. Né? Agora, quando aparece a Madonna se masturbando com o crucifixo, ninguém quer tirar o crucifixo do espetáculo. Vai ver se o Pedro Casaldáliga reclamou. Não, achou muito bom. Quer dizer, e esse cara se diz que é cristão, que é católico. Porra, eu não sei o que está acontecendo na igreja, eu não sei por que não. Vamos dizer, já não excomungaram esse cara há muito tempo. Por quê? Existe decreto papal, dizendo que se o nego colaborou com o regime ou país comunista, ele tem que ser excomungado. Ele está excomungado automaticamente. Aliás, já está excomungado. Isso independe, vamos dizer, de uma sentença. Então esse Pedro Casaldáliga já está, não é que ele não é bispo, ele não está nem na igreja. Ele não é nem um fiel católico, ele não é nada. Tá certo? Isso é um peido falante, porra. Agora, ainda dentro deste tema, está aí circulando uma peça infantil, né, com temática gay para ser encenada nas escolas. Né? E quem é que escreveu a peça? O Rubem Alves, que aparece aí como teólogo, né? Vocês não acreditam, na igreja metodista aqui, eu vi, no inário da igreja metodista, tem hinos compostos, né, com letra do Rubem Alves, porra. Você está entendendo? Quer dizer, o nego passa por um teólogo cristão e está lá ensinando a molecada a dar o cu, chupar pica, essas coisas todas, porra. Porque o gay é isso, o que o gay faz? Se disser que o que define o gay é afetividade, não, afetividade não. Se fosse assim, todo mundo seria gay. Todo mundo que tem um amigo, que tem amor pelo amigo, como Cristo dizia, né, que o máximo do amor pelos amigos é você dar a vida por eles, seria gay. Quer dizer, o ato Cristo, né, oferecer a vida pelos seus amigos seria um ato gay. Tá certo? Então, o que define não é a afetividade, o que define é a relação sexual. E essa relação sexual se consiste de 3 coisas: de sexo anal, de sexo oral e de masturbação. E ponto. Essa é a diferença, porque penetração vaginal não dá para fazer. Se for vaginal, daí já é hétero. Tá certo? Então, o que é o gay? O gay é essas coisas que eu estou falando. E o pior é que eles não podem nem mandar esse cara tomar no cu, porque eles vão, porra! Eles vão e ainda fica tripudiando em cima da gente. Olha aqui, tô dando. É isso mesmo. Né? Que dema aqui, não me enche o saco, porra. Tem gente na linha. Vamos lá. Alô? Alô? É o Olavo? Eu? Tudo bem? Estou falando aqui de Minas Gerais. Tudo bem? Tudo jóia. Aconteceu um fato aqui de um médico da Previdência ser assassinado, porque, segundo corria a notícia aqui, ele negava muito assim, benefício para os trabalhadores, né? E um trabalhador acabou assassinando ele, sabe? Uhum. Aí eu lembrei que você falou que se alguém visse o Mao Tse Tung, era obrigatório assassinar ele, né? Sim, parece que você diz isso, né? Se eu encontrasse um cara dessa rua, Fidel Castro, né? Qualquer desses ditadores, você sabendo o que eles fizeram, ora, quem matar um cara desse faz um benefício para a humanidade. Bom, aí entrevistaram o rapaz, e ele disse que ele ia dar fim na vida dele, né? Então
como o médico fez muita maldade, ele ia fazer um justiçamento, né? Não, mas aí também não tem sentido. O nego não pode fazer justiça com as próprias mãos. É. Agora, numa situação vamos dizer, de guerra, né? Aí de guerra, de revolução, aí é outra coisa, porra. Porque se durante uma convulsão social você tem a ocasião de você pegar o tirano na sua mão, aí você tem que dar um jeito nele, porra. Você vê quanto papel rolou por causa do julgamento do Saddam Hussein. Olha, se eu fosse o soldado que achou o Saddam Hussein na toca, eu disfarçava, que vive, metia um tiro no cara e saía fininho, tá entendendo? Falando, você viu o Saddam Hussein lá? Não, não tinha Saddam Hussein nenhum. Pronto. Resolvi um problema. Você veja, aquele negócio, por exemplo, julgamento de Nuremberg, quem quis o julgamento de Nuremberg foi Stalin. Tá certo? Para fazer um espetáculo, porque Stalin tinha o dom do espetáculo. O Churchill achava assim, se você pegar os líderes nazistas, mata na hora, julgar porra nenhuma, dá-lhe um tiro na cuca e pronto, acabou, resolve o problema. É muito mais simples e prático. Era o que tinham que ter feito. Agora, para fazer esse julgamento, você vai gastar um montão de dinheiro, vai ser um espetáculo, e você só vai julgar peixe pequeno. Tá certo? Então, agora, esse cara aí não, ele fez uma coisa meramente pessoal, você está entendendo? Não é um conflito. Quando você está agindo numa escala grande, numa escala de conflito de Estado, numa escala de revolução, de guerra, é uma coisa. Agora, quando você está num conflito pequeno, aí você tem que submeter a lei, pô. Quando você está num conflito grande, é que as leis já foram para as cucuias. Numa situação revolucionária, não há mais lei. Tá certo? Então, tem que fazer vigorar o princípio geral que você defende. Mas, numa situação onde existe a lei, existe a justiça, o cara não tem nenhum direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Eu, por exemplo, se encontrar o Dom Pedro Casaldáliga na rua, eu não tenho direito nenhum de bater nele. Eu acho isso sumamente errado. Eu acho que eu devia ter não só o direito, como eu devia ser pago para bater nele. Mas eu não posso pela lei e não vou bater nele, lamentavelmente. Quer dizer, se eu ficasse no auge da fúria, eu posso no máximo dar o cuspido no olho dele, tá entendendo? Mesmo assim ele vai me processar por causa disso. Agora, mandar tomar no cu, eu mando. Tá bom, obrigado. Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado, um abração. Um abraço. Então, mandar tomar no cu a gente pode, porque esses caras, eles soltam o tempo todo ofensas horrorosas contra os outros. Ofensas que são, vamos dizer, imputações criminais. E quem quer que me solte uma imputação criminal em cima, eu tenho o direito de, no mínimo, mandá-lo tomar no cu, mandá-lo a puta que pariu, ou coisa desse tipo. Tá certo? Porque imputação criminal é um crime gravíssimo. Tá certo? No máximo, vamos dizer, compara o crime dele com o meu, ele faz um crime de calúnia, que me atribui um crime, e eu faço um crime de injúria, que é mandá-lo a merda. Pronto. Ele está ganhando ainda. Né? Agora, vocês, por favor, não deixem de ler no site do Júlio Severo o caso desse pastor de Santa Catarina que está lá sendo oprimido, perseguido. É o pastor Ademir Kreutzfeld, de Santa Catarina. Andou falando lá negócio de gay, o pessoal não gostou e já estão oprimindo a vida dele. Agora, não pense que esses casos são isolados, por quê? A presidência da República já criou uma corporação policial especial para defender os defensores de direitos humanos. Você sabe o que é isso? Essa corporação, ainda estou aguardando informações mais corretas, sei que o decreto já foi assinado, já foi publicado, já está em vigor. Como está indo na prática a constituição dessa corporação policial, eu vou informar a vocês, espero eu, no próximo programa. Tá certo? Mas a corporação já existe, isto é, uma polícia para defender os bandidos, tá certo? E também, evidentemente, uma polícia para impor mano militare essas novas leis anti-homofóbicas, etc, etc. Tá certo? Então, preste atenção, leiam um artigo que eu publiquei essa semana no Diário do Comércio, as consequências mais que previsíveis, e vocês vão entender do que eu estou falando. Quer dizer, esse negócio dessa lei, quer dizer, a desculpa é proteger os gays contra a homofobia. Homofobia foi definida como o temor e ódio irracional aos gays, compreendido como causa de crimes cometidos contra os gays, de crimes de homicídio. Quer dizer, isso foi lançado por um psiquiatra que estava estudando a violência assassina contra os homossexuais. Então ele lança esse conceito de homofobia, né, que seria, vamos dizer, um ódio com o sujeito de um outro por motivo da orientação sexual dele e que o induz ao homicídio.
Tá certo? Então, eu não sei se esse conceito, vamos dizer, se ele corresponde a uma realidade. Mesmo nesses casos de homicídio, tá certo? Quer dizer, eu não sei se ele constitui uma entidade clínica identificável, tá certo? Mesmo dentro do movimento gay, uns dizem que sim, outros dizem que não. Agora, antes de comprovar se existe a homofobia no sentido literal do termo, eles fazem ampliação metafórica e chamam de homofóbico todo mundo que tem alguma coisa contra o homossexualismo ou até que tem algo contra o movimento gay. Eu, por exemplo, eu nunca me lembro de ter falado alguma coisa contra o homossexualismo, o bissexualismo, o trissexualismo, o tetrasexualismo, ou qualquer outro sexualismo que exista, ou qualquer outra prática sexual existente, inexistente ou por inventar. Porque simplesmente eu não me meto na vida dos outros, porra. Eu vou ficar falando o que é para fazer ou não fazer na cama. Ora, porra. Né? Isso não é da minha conta e eu respeito a vida particular das pessoas, né? Agora, eu falo contra o movimento gay enquanto ideologia, enquanto fórmula de poder. Isto basta já para eu ser chamado de homofóbico. Então isso é ampliação metafórica, na qual você dá conotação criminosa a uma simples ideia política. Então, se passar essa lei aí, daqui a pouco o sujeito pode ser preso como homofóbico. Por quê? Porque ele tem uma oposição ideológica ao movimento gay. E isso, então, é considerado homofóbico. Então, quer dizer, note bem, isso foi feito para proteger gays? Então vamos colocar a coisa em pratos limpos. Me mostre um único caso de um negro que assassinou um gay por motivos de fé religiosa. Quer dizer, de devoção religiosa. O sujeito amava tanto a Jesus Cristo que achou que necessário matar gays. Me mostre um único caso disso aí. Não tem. Não tem. Então, qual a relação de causa e efeito, quer dizer, entre a fé religiosa ou a oposição religiosa contra o homossexualismo e os crimes cometidos contra gays? Não há relação alguma. Então isso é uma fraude verbal. Feita para quê? Feita para pegar um determinado grupo político e conferir a ele um poder de polícia extraordinário. Porque o número de atos que podem ser punidos por essa lei, é fantástico. Eu dou a lista de 10 tipos, tá certo, no meu artigo. Isso quer dizer, esse pessoal vai sair prendendo gente adoidado. Não pense que eles não vão fazer isso, eles vão fazer, porque já faz parte desse movimento gay uma ambição de poder ilimitada. Tá certo? E a convicção gnóstica de que eles são superiores. O mito, vamos dizer, da superioridade homossexual existe há séculos. E no nosso século, no século XX, houve pelo menos 3 grupos gnósticos desse tipo, que eu cito no artigo, que é o grupo do Stefan Georg, na Alemanha, os apóstolos de Cambridge, tinha lá, que inclusive tinha lá um monte de espião comunista, Kim Philby e outros, né? E o grupo que circulava em torno do André Gide. Tá certo? Esses 3 eram grupos convencidos, vamos dizer, da superioridade espiritual da homossexualidade. Tá certo? Que eles cultivavam isso como se fosse um segredo esotérico, mas eles tinham a certeza de que aquilo que para eles era exotérico se tornaria esotérico, se tornaria popular e crença geral nas gerações seguintes, e isso está de fato acontecendo, porque nós estamos entrando aí numa religião gnóstica da superioridade gay. Tá certo? E esses caras se acreditam, vamos dizer, habilitados a mandar nós e dizer como que nós devemos educar nossas criancinhas, tá entendendo? Se sente habilitado a entrar na nossa casa e ensinar práticas homossexuais às crianças. Aliás, habilitado a fazer tudo isso de uma maneira tão farsesca, porque, você vê, agora o empenho é para iludir as pessoas que a relação gay é igualzinho uma relação de papai e mamãe com a familhinha. Ora, porra! Que passa ali na rua Vieira de Carvalho, em São Paulo, tá certo? E você vai ver aquele bando de homens fazendo a volta no quarteirão para entrar num cinema gay, que o cinema deve ter 20 metros por 20 metros, e olha lá, tá certo? É aquele bando de homens. Vocês acham que eles ficam vendo filme lá dentro, pô? Né? Pergunta para um gay, assim, o que ele chama de navio negreiro. Navio negreiro é aqueles homens que é tudo dentro de uma sauna, 40, 50, tá certo? Para transar com pessoas que nunca viram. E isto não é uma coisa anormal dentro da comunidade gay. Todo mundo sabe disto. Tá certo? Quer dizer, o que os caras vão fazer na sauna gay? Eles vão procurar uma noivinha para casar? Ora, que porra! Veja, na conduta heterossexual existe uma diferença
muito nítida, existe uma fronteira nítida entre o que é a relação matrimonial e o que é a gandaia. Agora, os propagandistas do movimento gay querem nos fazer crer que toda esta gandaia deles é tudo uma relação matrimonial. Não existe a gandaia, não existe a suruba gay, não existe navio na igreja. Não, é tudo uma coisa respeitável. Eu digo, ora, por que tudo que vocês fazem é respeitável? Entre os heterossexuais, tem uma parte que é respeitável e a outra que nós sabemos que é ser vergonhice. Agora, vocês não. Quer dizer, vocês quando vão na sauna, com 50 homens pelados lá fazendo o diabo lá dentro, nós temos que acreditar, e as nossas crianças vão ser educadas para acreditar, que isto é uma relação matrimonial, sacrossanta, respeitável. Ora, porra, se existe a distinção entre o que é moral e o que é imoral para os heterossexuais, na relação heterossexual, tem que haver também na relação gay. Não venham dizer que toda relação gay é moral e sacrossanta. Não. Quer dizer, um homem casado, se ele está lá transando com a sua esposa, ele está fazendo a coisa certa. Agora, se ele começa a comer a mulher do vizinho, começa a comer a outra mulher do quarteirão, todo mundo sabe que ele não é sem vergonha. Né? Agora, e o gay? Nada do que ele faz é sem vergonhice. É tudo sacrossanto. Eles querem nos fazer crer, né, que toda esta putaria é uma relação homossexual familiar respeitável que pode ser ensinada às criancinhas. Então, note bem, o pessoal está tão estupidificado que não percebe nem mesmo esta nuance da coisa. Ora, vocês acham que toda relação heterossexual, toda e qualquer, é respeitável? Né? Eu espero meu amigo sair de casa, vou lá, pulo o muro com a mulher dele. Isso é respeitável? Não, não é respeitável. Agora, e as relações gays? São todas respeitáveis? Não, não são todas respeitáveis. Mas eles estão nos impondo todas como se fossem dignas, e nenhuma delas nós podemos falar mal. Isso é um crime, isso é uma sem-vergonhice, quem faz isso é um criminoso. Vocês não podem se acovardar perante isso. Note bem, a igreja, cadê esses bispos, cardeais, que estão fazendo coçando o saco, porra? Para que servem vocês? Só para falar palavras doces, naquele tom untuoso do Dom Paulo Evaristo? Ora, porra, isto não é a linguagem de um cristão. Um cristão tem que falar a verdade, porra. Cadê vocês? Note bem, se não fizer, não organizar uma reação firme contra essa coisa, não essa coisa de ficar choramingando, mas os meus direitos, também quero os meus direitos. Os gays têm o direito dele, também quero o meu. Não, primeiro o meu, depois o seu. Porque o meu direito é o direito da liberdade de consciência. Tá certo? E o seu é a liberdade de trepar com quem você quer, porra. Tá entendendo? O seu é um prazer. A liberdade de consciência é uma necessidade essencial. Tá certo? E o prazer não. Se você for desprovido de satisfação sexual, você sente uma baita incomodidade, é claro. Agora, se você for desprovido da liberdade de consciência, você perde a razão de viver, porra. Tá entendendo? Então não pode nivelar as duas coisas. Não, então, primeiro o nosso direito. Primeiro o direito à liberdade de consciência. Isso que inclui a liberdade religiosa. Depois veremos, tá certo? O direito ou dos gays ou dos... Qualquer direito sexual, você tá entendendo? É secundário em relação a isso. Ora, porra. Será que está muito difícil de entender isso? Bom, vamos ver o que mais. Por exemplo, vendo o bispo Crivella no programa do Jô, né? O Jô ficava espremendo o bispo todo tímido. E o cristão não tem direito de ficar tímido. Na hora que o Jô disse para ele, mas não pode criticar o homossexualismo. Como criticar o homossexualismo? Quer dizer, o Jô Soares achava que toda crítica ao homossexualismo é errada. Quer dizer, ora porra, vamos supor que eu tenha colegas gays, como de fato tenho, tá certo? E são pessoas perfeitamente respeitáveis, tá certo? Agora, eu acho que se eles vão para uma sauna gay para trepar com 40 homens no mesmo dia, isso é respeitável? Não. Assim como, se um homem for para uma casa de massagem para trepar com 40 mulheres, ou se for trepar com a mulher do vizinho, também não é decente. Por que a distinção do decente e do indecente existe para nós, heterossexuais, e não existe para os homossexuais? O que é isso, porra? Que diferença de tratamento é esta? Por que os héteros têm que ser julgados e os homos nunca podem ser julgados? Que merda! Né? Então, isso simplesmente não é justo. Quer dizer, note bem que eu não estou questionando a coisa homossexual. Até admito que possa haver uma relação homossexual decente, como eu já vi, que existe. Né? Um casal de aluninha lá que estavam sempre juntos, era um casalzinho mesmo, entendeu? Depois acabou.
né? Eles ficaram todos chorosos, acabou a história. Mas eram pessoas muito boas. Tal. O que eu vou me meter na vida delas? Dizer o que elas podem ou não podem fazer na cama. Eu não tenho nada que ver com isso, tá entendendo? Então a gente tem que respeitar a pessoa. Muito bem. Mas será que isso é a mesma coisa? Né? É igualmente decente se ela começasse a se meter com todas as mulheres dos outros alunos, tá entendendo? Né? Fazendo proposta lésbica para todos, esculhambando com a minha aula. Né? Porra, aí eu ia ter que dar um jeito, tá entendendo? Agora, se vier essa lei, eu não posso fazer isso. Você está entendendo? Então quer dizer que os heterossexuais serão obrigados a seguir a moral e a decência. Agora, os homossexuais não. Tudo que eles fizerem será declarado automaticamente moral, decente e inatacável. E se você atacar, você vai para a cana. Então é claro que esta lei foi concebida por mentes doentes, pessoas malignas, muito mal intencionadas. As piores pessoas que já passaram pelo Congresso Nacional. Tá certo? Agora, enquanto isso está lá o seu presidente da República recomendando, né, uma ONG gay brasileira para entrar no corpo de ONGs consultoras da ONU, que é uma picaretagem de filha da mãe, quer dizer, é um negócio para tomar dinheiro da ONU, e já está o Lula assinando embaixo. Tá certo? Então, olha, tá ruim, viu? Tá ruim. Muito bem. Só para terminar aqui, havia um cidadão aqui, Marcelo Saraiva, que me pede para escrever algo sobre o Viktor Frankl. Olha, eu já escrevi, doutor Marcelo, escrevi na revista Bravo e foi reproduzido no segundo volume do Imbecil Coletivo, que é a Longa Marcha da Vaca para o Brejo. E recentemente escrevi um artigo na primeira leitura que está reproduzido no meu site. Se você for lá no meu site, www.olavodecarvalho.org, e clicar ali Viktor Frankl no aparelho de busca, vai aparecer, se não esses dois artigos, pelo menos um deles. Eu vou ver se o outro não está. Né? Então eu dei uma procuradinha, mas ainda pretendo escrever novamente sobre Frankl. Então, de qualquer modo, muito obrigado pelo lembrete. Aqui, o Carlos Pereira. Caro Olavo, mais uma vez parabéns pelo programa. Escrevo apenas para citar duas coisinhas que nos dão uma ideia do tempo em que vivemos. A revista super interessante que acaba de chegar traz na capa o seguinte: Darwin, o homem que matou Deus. Bom, eu acho que Deus matou Darwin, já faz tempo. Vamos ver. A revista do jornal O Globo, edição de hoje, traz uma matéria sobre crianças que são pregadores evangélicos, pequenos pastores. A repórter Carla Monteiro, autora da matéria, comentando o trabalho que teve, se diz indignada, pois acha que essas crianças, que ela reconhece possuir uma inteligência acima da média, podiam estar se destacando em outras coisas. Ora, quer dizer que ela acha que ser pastor evangélico é inferior a ser repórter do Globo? Ora, porra! Né? A senhora também, o que está fazendo aí de repórter? Vai ser gerente de sauna gay, vai fazer um serviço decente, pô. Né? Como se ser repórter do Globo fosse alguma coisa. Ora, porra. Né? Pastor evangélico, você vê, ora, algumas das maiores inteligências do universo foram pastores protestantes. Né? Agora ela acha que não pode. Ai. Tá aqui. Aqui, o Pedro Abel. Sem querer ser chato, acho que tem um erro no teu último artigo. A historiadora Inga Clenin não é sueca, é australiana. Você tem toda a razão, Pedro Abel. Eu mesmo tinha escrito que ela era australiana, depois não sei o que me deu na cabeça. É velhice. Né? É velhice, é a minha cota de Alzheimer. Agora, aqui tinha uma pergunta aqui. Aqui, o Bruno Junqueira Gasparim, ele pede que eu explique mais aprofundadamente a controvertida tese sobre a física de Newton que está no artigo Nas Origens da Burrice Ocidental. Bom, Bruno, tem o seguinte, não haverá tempo de fazer isso nesse programa e nem em qualquer outro programa da série, porque a gente sempre tem 20, 30 assuntos. E esse tema que você falou, precisa pelo menos uma hora para explicar. Mas acontece que logo depois de publicar esse artigo, quando publico uma coisa no artigo, eu não digo no artigo tudo que eu sei, porque eu dou ali 1/100º que eu estou sabendo do negócio. O resto eu posso dar na aula. E, de fato, logo em seguida, dei uma aula explicando tudo, tintim por tintim, inclusive respondendo a um físico muito metido à besta, tá certo? Que chega aqui, não, você está falando isso, porque você jamais leu o livro do Newton, eu tinha acabado de ler, pô. Né? Só que é o seguinte, eu entendo os conceitos. E às vezes o sujeito pode saber operar a parte técnica, cálculo, mas não entende o conceito. Não entende porque não tem treinamento filosófico suficiente para entender. Então, já ali expliquei o que era e por que
que esse artigo tinha fundamento, embora não... Veja, o problema do jornalismo brasileiro é que os artigos ficam cada vez mais curtos, eles nos dão cada vez menos espaço. Então, com pouco espaço, você não pode provar nada, só pode afirmar. A prova você tem que apresentar em outro lugar. Então, apresentei na aula. Esta aula eu espero que logo esteja transcrita, tá certo? E vai ser posta no meu site. Ou no mínimo vai ser para entrar no meu livro A Mente Revolucionária. Mas se houver um tempinho, a gente volta a esse assunto aqui. Mas pode acreditar, Bruno, o que eu tinha a dizer sobre aquilo não se esgota no que foi dito no artigo. Aqui outra. Davi pergunta. Mário Ferreira dos Santos, no seu livro Convite à Filosofia, diz que os filósofos menores são os mais afastados do que estabelecemos em filosofia concreta, que é a nossa contribuição à filosofia. Pergunto, pois, a filosofia concreta é a contribuição original de Mário Ferreira à filosofia universal? Muito bem. O Mário Ferreira, depois de ele ter completado a ideia da filosofia concreta, que era uma articulação, vamos dizer, da lógica formal, lógica dialética, com vistas a criar uma espécie de metalinguagem de toda a ciência, depois de ele ter feito isso, ele deu um segundo, que já era uma obra absolutamente genial, ele deu um segundo salto com a ideia da matesis. A matesis consiste em pegar certas ideias pitagóricas originárias que estão presentes ali em Platão, tá certo? E desenvolvê-las completamente. Quer dizer, aquela inspiração pitagórica que estava ali no Platão, mas que nunca chegou a ter uma expressão doutrinal. Tá certo? O Mário genialmente expôs esse fundamento pitagórico como se ele fosse o próprio Pitágoras, fosse o próprio Platão. Tá certo? E fez em parte no livro A Sabedoria das Leis Eternas, mas sobretudo, ele tem uma série final de 10 livros, que começa com a sabedoria dos princípios, depois a sabedoria da unidade, a sabedoria do ser e do nada, a sabedoria das leis eternas. São 10 livros, dos quais os 3 primeiros foram publicados em vida dele. O quarto eu publiquei, que é a sabedoria das leis eternas. Os próximos, que são dialética concreta, teoria geral das tensões, então, a gente espera ir soltando aos pouquinhos. Então, este segundo voo, ou como diria, usando o termo platônico, a segunda navegação do Mário, esta é a grande obra dele, tá certo? Esta o torna, vamos dizer, o único filósofo, presta atenção no que eu vou dizer, o Mário é o único filósofo ao longo de todos os tempos que tem uma condição de dialogar com Platão e Aristóteles direto, sem intermediário. Então, ele teria algo a dizer para eles, né? Os outros não, nem Leibniz teve isso. Então, esta foi a grande realização do Mário. Tem alguém na linha aí, vamos ver se dá tempo ainda. Alô? Alô? Alô, Olavo. Eu só entrei aqui para ouvir o fim do programa pelo Skype, porque saiu do ar no streaming. Então só tá bom. Para ouvir o fim do programa. Tá bom. Pode continuar então, aí, obrigado. Então, rapidinho, porque nós estamos já encerrando. Nosso prazo aqui já acabou. Mas tinha mais uma perguntinha que eu tinha que responder, que é o indivíduo que me perguntou uma coisa sobre o Georg Cantor. Ele pergunta, eu não estou achando a carta, mas eu lembro dela. Eu não lembro o nome do cara. Não lembro o nome do remetente, mas ele me pergunta no que aquela teoria do Georg Cantor dos transfinitos, né, influenciou culturalmente o século XX. Olha, influenciou da maneira mais destrutiva possível. Em primeiro lugar, porque contribuiu para apagar a ideia da infinitude metafísica. Metafisicamente falando, você não pode conceber 2 infinitos. O infinito é um só e não pode ser infinito quantitativo. Se ele é quantitativo, ele já tem uma limitação, portanto não é infinito. Então a ideia do infinito supraquantitativo, quer dizer, graças a este jogo verbal que o Cantor faz, de vários infinitos, etc., desaparece também das pessoas. Em segundo lugar, contribui para dar uma consistência, vamos dizer, absolutamente inviável, a todas essas lógicas paradoxais. As lógicas paradoxais, elas existem, mas existem apenas como instrumentos técnicos que podem ser concebidos sempre a partir da lógica de identidade. Porque se a lógica de identidade não vigora, você não sabe sequer como paradoxo é paradoxo. Tá certo? Então, você pode, vamos dizer, a lógica de identidade ela pode ser desenvolvida de maneira direta, tá certo? Ou pode de maneira indireta, através de seus reflexos inversos. Que todas essas lógicas paradoxais não são nada mais do que isso, porque, vamos dizer, inversões e retroversões, etc., da lógica de identidade. Então, a ideia do Cantor contribui para fazer essa confusão. Mas, olha, o que precisa para refutar a ideia, esse conceito do Cantor,
não é mais que 2 páginas. Eu fiz isso já no livro Jardim das Aflições. Quando eu apresentei isso na Universidade Federal de Pernambuco, lá um grupo de matemáticos, os caras queriam me matar. Eles disseram assim, você nos tirou do paraíso cantoriano. Eu falei, já tirei tarde. Né? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem.